começar a reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então rezamos a oração da missa de hoje. Ó Deus, vós que mostrais a luz da verdade aos que erram para que possam voltar ao bom caminho, concedei a todos os que se gloriam da vocação cristã, rejeitem o que se opõe a este nome e abracem quanto possam honrá-lo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, partindo do texto do Evangelho de hoje, o capítulo 6 do Evangelho de São João, do versículo 22 até o versículo 29, quem segue o livreto da liturgia diária, o missal cotidiano e assim por diante, se comparar com a Bíblia diretamente, já vai perceber que a primeira frase, assim, aquela pequena introdução, não se encontra no texto bíblico, mas está justamente no lecionário, nos textos litúrgicos, porque é preciso ter bem presente o contexto, onde tudo que vai ser dito no Evangelho possa ser compreendido com essa chave de leitura. Então, por isso que eu vou ler essa introdução, que está no texto litúrgico, mesmo que não seja do texto bíblico. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. Então, aqui a liturgia nos ajuda a recuperar o contexto literário, lembrando os dois sinais. O sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, que está no centro da primeira parte do Evangelho de São João, e o sinal seguinte, seus discípulos o viram andando sobre o mar. Então, Jesus caminha sobre as águas. Esses dois sinais que estão bem unidos dentro do conjunto dos 7 sinais. Eu até sugiro, você que nesse tempo da Páscoa, mesmo todos os dias, lendo o Evangelho cotidiano, mas que destine um momento para fazer a leitura contínua de todo o Evangelho de João. Será um bom alimento espiritual, porque aí você vai ter toda a visão de conjunto desse Evangelho, porque esse Evangelho no tempo da Páscoa, ele é muito lido. Na próxima semana também nós vamos continuar, o quarto domingo é o domingo do Bom Pastor, e depois se retoma também o ensinamento de Jesus, que afirma ser o bom pastor. Então, a minha sugestão, você tiver um momento de poder aprofundar o Evangelho de São João, porque nós estamos vendo aí esses dois sinais, sobretudo o sinal da multiplicação dos pães. Então, feita essa contextualização, retomamos aqui o texto. Então, diz que a multidão percebeu que Jesus tinha ficado. Tinha ficado onde? Tinha ficado na montanha. Vejam que no versículo 15, quando as pessoas reconhecem que Jesus fez aquele grande sinal, e certamente ele é o profeta que deveria vir, então Jesus se retira para a montanha. Querem arrebatá-lo, Aqui a expressão grega é essa. Eles queriam arrebatá-lo, ou seja, pegá-lo à força para fazê-lo rei. E Jesus sai, Jesus vai para a montanha, sobe ainda mais, porque no início da narração da multiplicação dos pães, diz que Jesus subiu o monte e sentou-se. Então ele já estava no monte, mas ele ainda sobe ainda mais e não aceita, não aceita essa manifestação, vamos dizer, entusiástica do povo naquele momento, porque se ilude com a aparência do sinal. Esse é o grande problema. Então, eles não conseguem, e aí vem a crítica de Jesus no Evangelho de hoje, eles não conseguem compreender, alcançar o significado verdadeiro daquele gesto de Jesus. O que é que Jesus estava fazendo? Jesus não estava apenas multiplicando o pão para resolver de forma pontual uma necessidade, mesmo que legítima, justa, da fome das pessoas naquele momento. Mas o sinal de Jesus, e por isso que ele vai dizer, esforçai-vos, esforçai-vos
para buscar o alimento que não perece, o alimento que não se perde. E ele até no versículo 26 vai dizer: estais me procurando porque não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Então, isso aqui é uma chamada de atenção que Jesus faz também para nós hoje. É uma sociedade muito materialista, muito consumista, e, portanto, parece que algumas pessoas, infelizmente não são poucas, colocaram como objetivo da sua vida, saciar-se desse pão material. Então, isso não sacia. Claro que nós temos a fome, nós temos as nossas necessidades, mas há uma necessidade muito maior, que é justamente a necessidade de vida plena. E quando Jesus sacia aqueles 5.000 homens, quando multiplica o pão e os peixes, Jesus está apontando para uma outra realidade, que é a realidade do seu ser filho de Deus. Então as pessoas deveriam ver naquele sinal uma manifestação do poder de Deus e procurar a Deus, e não simplesmente as coisas que Ele pode oferecer, ou que nós podemos conseguir com Ele, Essa é a grande tarefa da religião, ou seja, ajudar as pessoas a buscarem a Deus, e não simplesmente a buscarem em Deus algumas coisas que elas necessitam. Essa é a grande crítica que Jesus faz no Evangelho de hoje. Vocês estão me procurando, não é por causa de mim, não é porque vocês entenderam que o sinal que eu realizei aponta para outra realidade, ou seja, aponta para a verdade da salvação, da vida plena. Por isso que depois nós vamos continuar com o Evangelho, refletindo e aprofundando justamente isso, o pão que desce do céu para a vida do mundo. Então, essa é a crítica que Jesus faz para essa tendência, essa tentação, diríamos assim, para o imediatismo. Então, vocês estão me procurando porque se saciaram, parece que querem mais, mas não querem, de fato, seguir a Jesus. Quantas pessoas que até mesmo procuram a religião, entram num grupo, entram numa seita, entram numa determinada igreja, porque a motivação é: eu estou precisando disso, lá eu vou conseguir. Tanto que há até mesmo a propaganda, Então, se você precisa disso, venha na segunda. Se você precisa daquilo, venha na terça. Se você precisa daquilo outro, você venha na quarta, e assim por diante. Então, não há uma gratuidade, As pessoas ali, pelo menos como se apresenta o texto, não procuram Jesus para ouvir a sua palavra, para que sejam iluminadas, cresçam, mas procuram Jesus porque ficaram ali enfeitiçadas com a aparência do sinal. Isso é muito perigoso, até no próprio seio da experiência religiosa, na religião, quando nós reduzimos muito, reduzimos a nossa busca de Deus simplesmente por buscar algumas coisas, e até pequenas salvações, por isso que Jesus, aí vamos para os sinóticos, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais virá como acréscimo. Mas esse não é o primeiro objetivo. Pois bem, então, diante da provocação que Jesus faz, daquela chacoalhada, a gente pode assim dizer, aí as pessoas fazem uma pergunta: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? As obras de Deus, ou seja, o que é que nós devemos fazer para colaborar com a obra de Deus? O que é que nós devemos fazer para conhecer a vontade de Deus? Aqui poderíamos desdobrar de várias maneiras. Então Jesus diz: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Então é muito claro, Jesus é muito claro no seu ensinamento. Nós poderíamos assim dizer: a obra de Deus não é realizada por vocês, não são vocês que vão fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus quem realiza é o Filho. Ou seja, tudo o Pai colocou nas mãos do Filho, e o Filho não faz nada se não for de acordo com a vontade de Deus, da vontade do Pai.
Então, a obra de Deus, quem realiza é Jesus, é uma ilusão, é uma certa prepotência, arrogância, esse tipo de pergunta, né? Então, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus, né? Ou seja, nós devemos acolher a obra de Deus, a ação de Deus, né? Que é a ação salvífica. E isso realiza-se através do seu Filho. E como é que nós acolhemos a obra de Deus? Acolhemos a obra de Deus acreditando naquele que Ele enviou. Então é a fé, é o fundamento, né? O fundamento, e sem esse, nós não podemos nem conhecer a vontade de Deus, nem colaborar com a realização da sua obra e muitas vezes até atrapalhar essa obra de Deus. Então, esse diálogo um pouco tenso entre Jesus e aquelas pessoas que foram saciadas, é um diálogo que deve também nos fazer refletir. O que é que nós estamos buscando na nossa experiência de fé, na nossa experiência religiosa? O que é que nós estamos buscando? Estamos buscando saciar as nossas vontades, realizar os nossos desejos, ou nós estamos buscando conhecer a vontade de Deus, conhecer a obra de Deus, aquilo que Ele está fazendo em nós e também fazendo através de nós? Então, devemos, de fato, né, vencer essa tentação de uma certa presunção, uma certa prepotência, de, eu vou fazer a obra de Deus, né? Eu vou realizar a obra de Deus. Não, as obras de Deus são realizadas por seu Filho, que continua, né, sobretudo, na comunidade que Ele constituiu, que Ele reuniu para que seja testemunha da sua ressurreição, e justamente testemunha, né? Nós testemunhamos essa obra que Deus está realizando, né, que iniciou com o seu Filho, ao entregar a sua vida, ao morrer na cruz, ao ressuscitar, e esse Cristo ressuscitado, né, que é cabeça da igreja, então continua a realizar a obra de Deus, né? Nós somos membros desse corpo, e esse tempo da Páscoa é justamente para nos recordar, nos fazer crescer na consciência de que nós somos membros do corpo de Cristo, e por isso Cristo, cabeça, continua a agir, continua a realizar as obras de Deus, né, que é a obra da salvação, que é a vida plena, que não é simplesmente matar a fome num minuto, não é simplesmente matar a sede em algum momento, não é apenas satisfazer algumas necessidades, ainda que sejam legítimas, né, básicas, né? Não estamos descartando isso, até porque Jesus multiplicou os pães, né? Jesus não fez só um discurso sobre a vida eterna, mas Jesus também demonstrou, né, provou que a vida humana, sendo um dom de Deus, ela deve ser cuidada, deve ser conservada, mas não absolutizada, né? Ou seja, a vida plena não é aqui. A vida plena, ela transborda da nossa existência, ela transcende até a nossa existência concreta, material, física, histórica, porque ela mergulha na vida de Deus, né? E Deus está para além de tudo isso. Então, que de fato o Senhor nos ajude a fazer esse caminho, né? O caminho da busca dEle, não da busca de algumas coisas que eu acho que posso conseguir com Ele, porque isso seria uma espécie de traição, porque a nossa própria experiência tem demonstrado isso. Quantas vezes a gente fica magoado, ferido, quando pessoas nos procuram, não por uma motivação mais profunda, por um amor, por uma consideração, mas é porque eles estão buscando alguma coisa que nós podemos dar. Então isso, na própria experiência humana, isso dói, né? Magoa. E às vezes as pessoas até dramatizam, que você até se ilude, né? Me procurou, telefonou por causa da amizade, por causa da atenção, né? Porque sentiu falta da minha presença e tudo isso, e depois vem, como se diz no popular, a facada, né? Então isso, claro que a gente pode, né, compartilhar com as pessoas, até do ponto de vista material, uma necessidade, né? Como diziam os antigos, vale muito mais um amigo na praça do que dinheiro na caixa, né? Isto é, as coisas materiais, muitas vezes,
elas nos iludem, mas são as verdadeiras amizades que de fato nos socorrem. E é muito amplo, né? Não é simplesmente ali de uma necessidade pontual. E isso a gente também projeta em Deus, né? Tem que ter cuidado, né? Deus não quer nos dar coisas, né? Ele quer dar-se, Ele quer entregar-se. E quando nós acolhemos Deus, como já lembrei, buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e tudo será dado como acréscimo. Então, desejo a todos vocês um bom dia, até amanhã, se Deus quiser, às 8h30. E sempre lembrando, né? A gente faz a leitura, a meditação pessoal, um pouco antes de iniciarmos a nossa partilha, para assim podermos, né, ter sempre presente a palavra de Deus, que é aquela que nos alimenta. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e um bom dia.